como eu havia respondido lá naquela pergunta, quais os tipos de testamento, eu falei que ia dar uma pincelada sobre os tipos, né? Vamos começar pelo público. O público é aquele feito perante uma autoridade notarial. Pode ser o tabelião, o seu substituto, ou alguma outra autoridade que tem essa prerrogativa. As características dele: ele tem que ser aberto, tem que ser lido em voz alta, né, perante essas autoridades. Ele precisa ter duas testemunhas. Não pode conter nenhuma cláusula do tipo perguntas e respostas. O tabelião faz uma pergunta, o testador responde. Isso anula o testamento. Outra questão: tem que ser feito no vernáculo, na língua portuguesa. Não pode ser em língua estrangeira. Mais uma questão: não pode beneficiar as testemunhas que estão ali acompanhando a leitura em voz alta perante o tabelião. Uma curiosidade: não pode ser feito por surdo-mudos, pode ser feito por cegos e analfabetos, que aliás é a única modalidade aceita para essas pessoas que têm esses problemas visuais ou que não sabem escrever nem ler. O que muda? Aumenta uma testemunha, ao invés de duas, serão três. Então esse foi o testamento público. Vamos partir agora para o testamento cerrado, secreto, místico, que é a legislação em seus nomes, né? Também essas legislações nossas que trataram desses assuntos são muito antigas, né? Então usavam essas terminologias. Vou tentar falar dele aqui da melhor forma possível, da forma mais fácil possível. O testamento cerrado, ele tem outras peculiaridades. Ele não pode ser lido em voz alta, ele é secreto. Só o testador conhece o conteúdo, mas tem umas formalidades. O testador vai ao cartório com a presença de duas testemunhas. Vai entregar ao tabelião ou outra autoridade que tem essa prerrogativa para que seja respeitada aquela formalidade de lacrar, cerrar, né, fechar o testamento. E ele só poderá ser lido perante o juiz. A legislação prevê uma audiência específica para isso. Todos os herdeiros devem estar presentes, a meeira, se houver. Então ele tem essa formalidade. Uma outra curiosidade é que ele pode ser escrito em língua estrangeira. Por quê? Porque ele não é público, ele não precisa ser lido em voz alta. Só o testador conhece o seu conteúdo. Vamos para o próximo, então? E a última modalidade de testamento comum ou ordinário é o testamento particular. Das três formas, é o menos seguro, porque ele não fica registrado em cartório. Ele pode ser feito de qualquer forma. A única formalidade exigida é que, após confeccionado, ele tem que ser lido na presença de três testemunhas. Ele também pode ser escrito ou digitado em qualquer idioma estrangeiro, desde que as testemunhas entendam esse idioma. Se uma testemunha não entender a língua inglesa, por exemplo, que ele for confeccionado, vamos dizer assim, já é anulável. Não tem validade, porque as testemunhas têm que entender, até para poder depois da homologação em juízo, é a única formalidade que é exigida, a testemunha possa confirmar, se houver algum questionamento nesse sentido, a testemunha pode confirmar. Ok? Vamos falar agora sobre os testamentos excepcionais, extraordinários, especiais, que são o aeronáutico ou marítimo e o militar. O aeronáutico ou marítimo tem uma peculiaridade. Ele não pode ser confeccionado se o navio estiver atracado, se a embarcação estiver atracada em algum porto, ou se a aeronave, o avião, estiver pousado em algum hangar, algum aeroporto, porque aí perde a característica de excepcionalidade. Ele pode ser cerrado ao público. Se for público, tem que ser lido na presença do comandante da aeronave ou da embarcação. O testamento militar, ele é feito num momento de guerra, uma praça sitiada, não praça na literalidade da palavra. A praça, nesse caso, quer dizer uma localidade. Ele também pode ser público ou cerrado. Se for público, ele tem que ser lido na presença de algum comandante militar. E o interessante é o seguinte: não precisa ser só confeccionado por militares. Podem ser por civis que estejam a serviço do país também. A única necessidade mesmo é que haja um comandante, se ele for público, para que seja ouvido o testamento por esse comandante.
Nos dois casos, tanto no aeronáutico ou marítimo quanto no militar, tem a necessidade da homologação judicial. Então, esses são os testamentos que estão previstos no nosso ordenamento jurídico. E ainda tem o codicilo, que na minha prática jurídica eu nunca vi. Nesses mais de 15 anos atuando em direito de família, nunca vi codicilo. Testamento, se eu vi uns casos práticos, foi no máximo 3 ou 4. É muito raro mesmo. E o codicilo é aquele pequeno testamento. Mas o que seria pequeno? A legislação não traz essa informação. A doutrina e a jurisprudência que tiveram que delimitar esse pequeno. Então, a jurisprudência, a doutrina tem entendido 10% de algum patrimônio. Mas é uma questão mais complexa, que eu prometo que no próximo vídeo eu abordo com mais informações jurídicas, né?